Amigos do Cash FC, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar a respeito do Náutico, dessa mudança de time, não de escalação, mas o time é outro. Um time com atitude, um time com garra, um time que você muda a peça e aqui entra, corresponde. Efeito Hélio dos Anjos. Vou te falar sobre tudo isso, explicar os principais pontos que muito servem, inclusive, para os outros rivais aqui, especialmente o Santa Cruz, que tem um momento decisivo no próximo final de semana. Deixe seu like, seu joinha, inscreva-se já no nosso canal. Vamos rumo aos 150 mil inscritos com a ajuda de todos vocês e deixe seu like também pra gente. Amigos, antes de tocar no assunto Hélio dos Anjos, Náutico, a Bet Nacional é a Bet dos brasileiros, QR Code aqui, link na descrição do vídeo, betnacional.bet.br. Para você que tem mais de 18 anos, muita responsabilidade, aposte no ritmo dos craques. A Bet Nacional é a melhor plataforma de entretenimento do Brasil. A Unibra te espera para o vestibular 2025.2, tem QR Code aqui, link na descrição do vídeo. Vem com a Unibra! Você vai estudar numa universidade que foi eleita pela 6ª vez seguida o melhor centro universitário do Nordeste, mais 60 laboratórios à tua disposição e também programa de intercâmbio. Não perde tempo, estuda na melhor, estuda na Unibra. Bem, amigos, olha só. Acho que a principal mudança no Náutico foi a intensidade e com o Hélio dos Anjos não tem isso. Ou você está intenso, ou você entrega tudo que pode no jogo, ou não joga. E isso ele tira pelos treinamentos. O treinamento do Hélio é com muita intensidade, onde o jogador dá o máximo que pode, naquele período de tempo que obviamente não pode ser um período prolongado, né? Senão cansa o cara pro jogo, mas é um período de tempo muito bem aproveitado pelo Hélio, pelo seu filho também, que é o auxiliar técnico, o Guilherme dos Anjos, e os jogadores dão o resultado em campo. O Náutico, o Hélio conseguiu recuperar um time, claro que com contratações, com volta, né, de jogadores que estavam fora, que foi um time bem abaixo no Pernambucano, mais uma vez, né, foi eliminado pelo Retrô, se não me falha a memória, nas quartas, né. O Náutico também foi um time ruim no começo na Copa do Nordeste, perdeu a estreia, que não tinha o Hélio ainda na Série C. Então, assim, era um time que precisava de uma chacoalhada. E o Hélio dos Anjos é o cara certo para fazer isso. Ele, quando chegou, ajustou a defesa do Náutico. Ele trouxe Matheus Silva, o zagueiro ex-Ponte Preta, que trabalhou com ele lá, estava um pouquinho fora de ritmo. Ele conseguiu botar o cara em ritmo, botou o cara para jogar. Ele é titular, apesar de não estar à disposição para o jogo contra o Londrina. Ajustou a defesa. O Igor Pereira foi uma peça fundamental ali no sistema defensivo do Náutico. O próprio Marco Antônio, a contratação do Lucas Cardoso, um meia que veio para substituir o Alan Patrick, que estava em baixa, mas nesse último jogo contra o Retrô, quando entrou no lugar do Lucas, que estava machucado, arrebentou com o jogo. Patrick Alan fez um gol e deu 2 assistências. Competitividade no elenco, cobrança por desempenho e cobrança por rendimento. O Náutico é um time que é muito combativo. É um time que tem um desempenho muito alto em campo. Cada jogador entrega tudo que pode no gramado, senão é substituído, senão não joga, e é assim que funciona com o Hélio dos Anjos. E isso serve de exemplo para os dois rivais. Até mais para o Santa, porque a gente vê um Santa Cruz sem combatividade, um Santa Cruz sem tanta entrega, um time morto em campo que precisa dessa energia. O Náutico, a última vez sofreu um gol. O Náutico tem a defesa menos vazada da Série C. Aliás, né, das 4 divisões do futebol nacional, segundo o levantamento feito pelo GE. Globo. E isso é uma coisa que chama muita atenção. 6 gols sofridos apenas. Tem um bom goleiro, Muriel. Tem uma boa dupla de zaga. Os laterais que se encontraram, como eu disse, um bom cabeça de área, meio campo forte, com o Marco Antônio, com o Lucas Cardoso, e agora com o Alan Patrick, né, nessa partida contra o Londrina, que acontece no próximo final de semana, 11 da manhã, fora de casa. Então acho que o efeito Hélio dos Anjos é isso, é tornar o ambiente do grupo mais competitivo e aumentar o nível de intensidade nos trabalhos e na entrega em campo.
Ele na Série C, em 14 jogos que disputou, só contando Série C, né? Ele participou de Copa do Brasil, participou também dessa última parte da Copa do Nordeste, né? Do jogo contra o Bahia, mas assim, só levando em conta a Série C, já que ele não atuou o primeiro jogo e foi derrota, o Náutico tem 14 jogos com ele no comando, com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É um aproveitamento muito bom, na casa dos 60% com o Hélio na Série C, contando apenas Série C. E é um time que está crescendo no momento certo. Chegou na reta final em linha de crescente, como a gente chama. É um time que tem um 11 montado, mas que também tem outras opções no elenco que, quando entram, fazem a diferença. Por exemplo, Paulo Sérgio não jogou, Bruno Mezenga entrou, não fez uma partida brilhante, mas não comprometeu. O Lucas Cardoso saiu machucado, Patrick Alan entrou, arrebentou com o jogo. Hélio Borges, titular, jogador que o Hélio recuperou, jogador que o Hélio impediu que saísse para o futebol do exterior. E assim, o Hélio contratou o Lucas e contratou o Matheus, zagueiro. Então assim, é um time que tem hoje a cara do Hélio dos Anjos, uma média de 1 gol a cada 3 jogos na Série C. É uma média muito baixa de gols sofridos. Começou ajustando a defesa, subiu para o meio, contratando esse 10, contratando esse jogador que vem fazendo a diferença, que é bom na bola parada, que pensa bem o jogo e, acima de tudo, recuperando jogadores. Vinícius, por exemplo, apesar de nunca ter pouca intensidade nos jogos, ninguém pode falar isso do Vinícius, que ele sempre entrega muito, e até nessa função diferenciada que ele faz de lado de campo. Vinícius sempre jogou mais no meio, mais de centroavante ali, né? Saía mais para buscar a bola, mas era sempre aquele jogador de 9, digamos assim, não especificamente um centroavantão, mas jogava de 9 e hoje joga de ponta. Então o desgaste é muito maior, as idas e vindas são muito grandes e o Vinícius entrega isso em campo. Mas o Hélio recuperou o Vinícius, a prova tá aí, né? Que ele marcou 2 gols, se recuperando aí de 2 anos, né, sem fazer gols, é muito tempo para um atacante. O caminho é bom para o Náutico, é longo ainda, tem muita coisa ainda pela frente. Depois da primeira fase vem quadrangular, depois essa briga intensa dentro do quadrangular. São poucos jogos, apenas 6 partidas para o time ficar entre os 2 que sobem, então o caminho é longo ainda para o Náutico e a gente espera que continue crescendo e evoluindo e pontuando, acima de tudo, para chegar bem no quadrangular. É isso, meu povo. Obrigado, até a próxima. Tchau.